Sofia sentiu o ar pesado do elevador subir até ao 12º andar, como se o edifício inteiro conspirasse contra ela. Era uma manhã de outono em Lisboa, com o sol a filtrar-se pelas janelas altas do Banco Atlântico, mas o brilho não chegava aos corredores sombrios onde as decisões se tomavam em segredo. Ela apertou a pasta de couro contra o peito, sentindo o peso do contrato que ali guardava, como uma relíquia de uma batalha muito travada. Há anos que trabalhava ali, construindo impérios financeiros a partir de números frios e negociações quentes, mas naquele dia, o silêncio dos colegas era ensurdecedor. Ninguém a olhava nos olhos, desviavam o olhar como se ela fosse um fantasma que já não pertencia ao mundo dos vivos. O seu telemóvel vibrou com uma notificação urgente: reunião de avaliação. Sala 4C. Imediato. Sem saudação, sem explicação. Sofia soube, no fundo da alma, que o golpe estava prestes a cair. Entrou na sala com a cabeça erguida, o coração batendo devagar, mas firme, como o ritmo de uma fado que se avizinha trágico. Ana, a diretora de recursos humanos, estava sentada à mesa, ladeada por dois assistentes que pareciam estátuas de cera, com expressões vazias e pastas vazias à frente. Não havia relatórios, não havia café, apenas o ar carregado de traição. Sofia, obrigada por vires tão depressa, disse Ana, com aquela voz falsa de compaixão que usava para despedir estagiários, como se estivesse a anunciar a morte de um familiar distante. Sofia não se sentou, ficou de pé, observando o tremor sutil nas mãos de Ana. Vamos ao que interessa. Estamos a reestruturar a equipa. Infelizmente, o teu cargo é eliminado a partir de agora. A decisão é final e aprovada pela direção. A palavra direção ecoou como uma acusação velada. Miguel, o CEO, nem se dignara a aparecer, escondido no seu gabinete envidraçado com vista para o Tejo, onde contava os lucros que Sofia lhe havia entregue. Sofia assentiu lentamente, sem uma lágrima, sem um protesto. Compreendo, murmurou, a voz baixa como um sussurro no vento do Atlântico. Ana piscou, surpreendida, talvez esperando um colapso, um grito de raiva que justificasse a sua própria culpa. Preciso da tua credencial, acrescentou Ana, quase apologética. Sofia entregou-a sem hesitar, com um sorriso breve que não chegava aos olhos. Saiu da sala como se fosse para um almoço casual, mas por dentro, o fogo da traição ardia devagar, alimentado por anos de lealdade ignorada. Ela havia construído aquele banco do nada, negociado contratos milionários com investidores espanhóis, salvado a empresa da falência durante a crise da dívida soberana, tudo para ser descartada como um peão obsoleto. A dor não era só financeira, era a ferida aberta da confiança quebrada, o silêncio que gritava: não vales nada. Em vez de descer diretamente para a garagem, Sofia dirigiu-se ao elevador executivo e premiu o botão para o 15º andar, o departamento jurídico. Os corredores ali cheiravam a papel velho e ambições frustradas, como as bibliotecas antigas de Coimbra onde ela estudara direito antes de entrar no mundo cruel das finanças. Parou na secretária de Pedro, um advogado assistente que ela havia mentorado anos antes, quando ele ainda acreditava que as leis protegiam os fracos. Diz ao Pedro que estou aqui, disse ela à recepcionista, que hesitou. Tens marcação. Acabei de ser despedida. Ele vai querer ver-me. Minutos depois, estava no gabinete dele, a porta fechada. Pedro olhou para ela com olhos arregalados. Sofia, ouvi rumores. Estás bem? Ela abriu a pasta e mostrou-lhe o contrato original, virando para a cláusula 11C. Despediram-me sem causa, um dia antes do vesting do bónus. Lembra-te disto. Pedro leu, releu, os olhos afiando-se como lâminas. Isto é a prova de bala. Se te despedirem dentro de 24 horas do vesting, devem-te o dobro, mais danos. Assinaram tudo, inicializaram cada página. Sofia assentiu, a voz baixa. Miguel riu-se quando expliquei o multiplicador. Disse que era coisa de advogados. Pedro soltou uma risada amarga. Eles pensaram que poupavam dinheiro. Em vez disso, ativaram a armadilha. A dor de Sofia aprofundava-se. Não era só vingança, era a necessidade de reparar a humilhação, o silêncio que a havia corroído durante anos de promoções negadas e créditos roubados. Não é vingança, disse ela, mas por dentro, o coração apertava-se com a memória das noites em claro, das chamadas ignoradas, da vez em que Miguel atribuíra o sucesso de um grande negócio a si próprio, deixando-a na sombra. Pedro concordou em escalar o assunto discretamente ao conselho principal. Vai desabar de dentro para fora, murmurou ele. Sofia saiu do gabinete com o peito mais leve, mas a tensão crescia como uma maré alta no Douro. Passou pela copa do 13º andar, onde dois estagiários sussurravam, olhos esbugalhados.
A notícia espalhava-se como o vinho derramado numa festa. Ela não parou, dirigiu-se ao cubículo de Rita, outra antiga protegida no compliance, que guardava memórias como relíquias. Lê isto, disse Sofia, entregando uma cópia anotada. Rita folheou, o rosto empalidecendo. Ana assinou o memo de implementação. Isto ativa tudo, payout acelerado, 5x o salário base, indenizações. Sofia inclinou-se, eles traíram-me porque o meu valor ultrapassou a obediência deles. Agora, vão pagar o preço. Rita assentiu, resoluta, vou levar isto à chefe. É o momento de definir quem sou. A ferida de Sofia pulsava, cada passo era impulsionado pela dor da traição, não por capricho, mas por uma justiça que o silêncio havia negado. Enquanto isso, no andar dos recursos humanos, Ana irrompia na sala de guerra como uma tempestade no Algarve, rosto vermelho, suor a escorrer. Preciso de documentação agora, gritou para a assistente, que piscava confusa. De quê? Do despedimento da Sofia. Algo que mostre causa justa, um aviso, qualquer coisa. Mas não havia nada, o registro de Sofia era imaculado, como as praias virgens da costa vicentina. Ana ligava as tensões freneticamente, desenterrando e-mails antigos, mas o pânico crescia. No compliance, Rita entregava o dossiê à chefe, que lia e empalidecia, ordenando uma revisão imediata. A tensão borbulhava, devagar, como um cozido à portuguesa a ferver em lume brando. Ana recebeu um e-mail do jurídico, cláusula 11C ativada. Assinatura tua na página 6. Ela sentou-se, as mãos tremendo. Tentámos poupar 4 milhões. Agora, custa-nos 6. A culpa consumia-a, recordava as vezes em que ignorara as contribuições de Sofia, preferindo bajular Miguel por medo de perder o lugar. Sofia saiu do edifício sem olhar para trás, o sol de Lisboa batendo no seu rosto como uma bênção tardia. No carro, rumo à casa em Cascais, o telemóvel tocou. Era David, do Conselho de Administração, voz controlada mas rachada. Sofia, leste a cláusula. Pretendias ativá-la. Eles despediram-me. Eu só deixei o rastro de papel. Ele riu-se baixinho, admirado e aterrorizado. É impecável. O payout é acima de 6 milhões, com multiplicadores. Sofia sorriu para o mar ao longe. Não é sobre dinheiro. É sobre o preço da traição. David admitiu, Ana vai cair, Miguel finge não ouvir os lobos. Ela desligou, sentindo a explosão interna, a dor da imensidão do silêncio quebrado, a reação em cadeia que destruía os traidores. Não era alegria, era o custo amargo da escolha, a solidão de quem planeia no escuro. Horas depois, no gabinete executivo, o silêncio era sepulcral. Miguel presidia, maxilar apertado, Ana tremia, o CFO estava pálido. A chefe do jurídico, Marta, atirou o pacote para a mesa. Leiam a cláusula em voz alta para não haver mal-entendidos. Recitou, voz firme, no caso de despedimento involuntário dentro de 24 horas de um vesting, direito à aceleração total, 5x salário, danos. Virou-se para Miguel, pagaste-lhe o bónus antes. Ele gaguejou, despedi-mo-la para evitar. Marta explodiu, isso ativa tudo. Não é erro, é suicídio contratual. O CFO confirmou, 6,5 milhões, antes de danos. Miguel afundou-se, ela planeou isto. Marta rebateu, ela protegeu-se. Vocês ignoraram. O conselho convocou-os, Ana saiu humilhada, Miguel rebaixado a um cargo fantasma. Sofia, em casa, recebeu o acordo, 6,586, 250 euros. Não assinou o NDA imediatamente, olhou o oceano, sentindo o peso da vitória solitária. A traição custara-lhes tudo, a ela, custara a fé nas pessoas. Mas no silêncio final, encontrou paz, o preço pago, a lição aprendida.